Bom dia, meus amados. Hoje, sábado, 20 de agosto de 2022. Como de hábito, mais um áudio aqui, tentando levar um alento, alguma informação, enfim, aquilo que cada um que ouve este áudio possa tirar de proveito, né? Visto que estamos realmente num tempo único, precioso, maravilhoso, onde a Terra faz finalmente a sua transição tão esperada e aonde a nossa alma realmente tem a chance também de fazer a sua ascensão. Afinal, são tempos de ascensão, né? Tempos de alargamento de consciência. E é o que traz o tema de hoje, né? Realmente condiz com esse tempo atual. O tempo do Apocalipse. Eu daria esse título para o tema de hoje. Quem tem medo do Apocalipse? E de fato, se nós voltarmos alguns anos, todas as indicações falavam do Apocalipse como algo tenebroso. Só a palavra Apocalipse já metia medo na maioria das pessoas. Se não todos, mas a maioria. E passaram agora esses últimos 10, 15 anos e as mudanças realmente começaram a acontecer. As nossas consciências começam a se alargar e a gente descobre que Apocalipse não tem nada de tragédia, não tem nada de meter medo. Porque o Apocalipse não é aquilo que ensinaram, aquilo que disseram, aquilo que impuseram em nós. Apocalipse, inclusive, vem do grego revelar aquilo que estava, né? O que está oculto, mas de preferência aquilo que estava, porque aquilo que ainda está, ainda não passou pelo Apocalipse, né? Então, Apocalipse significa realmente revelações. Quanto foi falado nos textos e em outras canalizações de outros canalizadores sérios, né? Que a partir de 2012 a Terra entrou no cinturão de fótons, muita luz gama está chegando, essa luz, porque tudo é luz, né? Tudo que existe é luz. Eu falei esses dias, né, dos pranas. Aumenta a luz, aumenta o que há, né? Proporcionalmente. Então as coisas começaram a realmente andar. Agora tudo vai. É como um carro que está atolado, né? Começa a andar para frente, a roda começa a girar. Enquanto está atolado, a roda fica parada, estática, porque ela não consegue se mover em função do atoleiro, né? Então nós saímos do atoleiro da consciência. A nossa consciência começou agora a andar rapidamente, porque essa luz proporciona isso. O aprendizado de centenas de encarnações que cada um já tem aqui nessa terra, agora começa a ser revelado também. Revela-se aquilo que está dentro de nós e revela-se aquilo que está fora de nós. Então é um tempo que a verdade viria, né? Foi anunciado isso. Se vocês lerem as canalizações, os textos antigos, pelo menos ali 2015, 2016, 2017, 2018, foi falado que as verdades estariam finalmente chegando e seriam trazidas à tona, à luz. Mas não adianta só trazer a verdade, é preciso revelar a verdade. Porque verdades estão sendo ditas em todos os cantos. Claro que também está sendo ditas inverdades, né, desinformações. Faz parte do jogo. Mas a verdade precisa ser revelada. Como essa verdade vai ser revelada? Quando as pessoas souberem da verdade e tiverem a consciência que é legítima, que é verdade, que é verdadeira,
Então, isso é um tempo chamado de o tempo do Apocalipse, que de fato é o final de um tempo, não o final do mundo. Poderíamos até dizer o final de um mundo de provas e expiações, para se iniciar um novo mundo, um mundo de regeneração. Podemos também dizer que é um final de um mundo de terceira dimensão e que agora começa uma nova era, uma nova terra, um novo mundo de quinta dimensão e acima, né? Então também, claro, tá certo dizer que Apocalipse é o final dos tempos. Todos os tempos antigos vão finalizar. Outras pessoas dizem que é o Gesara, que é a mudança, a reforma, a reinicialização de todos os sistemas novos, porque os velhos sistemas vão deixar de existir. Nada do que se conheceu até aqui vai ser real daqui em diante. As mudanças estão vindo rapidamente. Claro que não serão de um dia para outro. Tu não vai dormir de noite numa consciência e acordar na outra consciência. É um tempo necessário, cada um tem um tempo. Tem aqueles que não vão conseguir, né? A gente sabe disso. Quando se diz que 2/3 da humanidade não farão a ascensão, é porque 2/3 da humanidade não conseguirão passar essa prova final, o entendimento, não conseguirão entender o Apocalipse. Não conseguirão conhecer a revelação da verdade. Não entenderão porque não estão prontos. Quando a gente compara uma prova de um universitário com uma prova de uma criança de jardim de infância. Obviamente, a criança do jardim de infância não vai conseguir responder nada, porque não está pronta, não aprendeu ainda. Então, esse Apocalipse agora chega para fazer a mudança nesse planeta, trazer a luz e não o medo, trazer a confiança, a libertação da humanidade. Então, medo do Apocalipse, quem que tem medo do Apocalipse? Aquele que não está pronto. Sim, porque sabe que é a prova de conclusão de um curso, não vai conseguir passar nas provas, então tem medo. O aluno relapso que não aprendeu durante os meses do ano naquela escola, chega ao final do ano, ele tem medo dos exames, porque ele sabe que não está pronto. Mas tem alguém que tem muito mais a perder com o Apocalipse. E aí é que entra o segredo. Quem dominou este planeta por todos os tempos sabia que esse tempo chegaria. Aí eles inventaram, distorceram, manipularam as informações. Não, o Apocalipse é perigoso, é o final de um tempo, é tenebroso. Então as pessoas ficaram com medo, das verdades. Aí ficaram acreditando nas mentiras, porque a mentira era mais confortável. A mentira não trazia mudança. Não ia acontecer nunca o final de um tempo. A Terra nunca ia mudar. A humanidade não vai mudar. Vai continuar assim, cada vez pior. Essas pessoas estiveram nos comandos, nos poderes, de tudo, das religiões, dos governos, da ciência, enfim, aonde tem, principalmente na questão das mídias, Eles estão infiltrados e eles têm os seus asseclas, os seus subordinados que recebem para divulgar. Nós vemos hoje. Se você fala a verdade, você é censurado, você é condenado. Tem gente que está preso por causa que falou a verdade. Em certos países, as pessoas são condenadas, inclusive, à morte. Mas não tem como esconder aquilo que vai vir. Porque o que está para vir não vai vir de fora para dentro. Vai vir de dentro para fora. E ninguém vai impedir. Quem é que pode impedir uma consciência de se alargar? Quem é que consegue impedir uma consciência de compreender certas coisas?
E isso está metendo medo neles, nos comandantes escuros, porque eles sabem que aqueles que descobrem a verdade, aqueles que já entendem o Apocalipse, começam a explicar para os outros. Então eles começam a combater todos os possíveis emissários da luz, né? Nunca vimos tanta perseguição da verdade como agora, né? Mas é um tempo, faz parte também do jogo, né? Quem tem cabeça pronta, como se diz, né? A consciência pronta, quem tem olhos para ver, quem tem ouvidos para ouvir, vai enxergar em qualquer lugar a verdade. E aquele que não está pronto, ele gosta do engano, gosta da mentira, porque é mais confortável para ele. Ele não precisa fazer força nenhuma, esforço nenhum. Agora, entender a verdade, entender o Apocalipse, é preciso também fazer algumas mudanças, porque exige-se mudar. Quando você compreende algo diferente, você começa a ser diferente. Você não vai mais ser aquela pessoa acomodada que segue um script pronto que alguém ditou para você. Você vai criar, você vai agir, você vai andar com as tuas próprias pernas e você vai pensar com a tua própria consciência e vai criar com essa consciência que é tua. Isso realmente mete medo naquele que tinha o comando. Que quando as pessoas acordarem, né, quando as consciências despertarem, ninguém mais segura. Ninguém mais segura a humanidade. E esse é o fim dos tempos. O fim de um tempo de dominação, de trevas, neste planeta, de terceira dimensão. Esta aqui é a última encarnação neste mundo de dualidade. Ninguém mais vai encarnar na Terra se ao desencarnar não estiver com a consciência no nível da frequência da nova Terra. Não tem por que voltar. É como o aluno que está reprovado naquela escola, era uma escola primária, reprovou. A escola não vai mais ter o curso primário, vai ter um curso secundário. Por que esse aluno voltaria para essa escola? Você não tem mais a matéria para ele, não tem mais os professores que vão ensinar ele, não tem mais aprendizado ali nessa escola para ele. Ele tem que ir para outra escola que ainda tenha esse nível de ensinamento, né? Então ninguém vai voltar. Quando a gente fala que a última encarnação na dualidade é neste planeta. Quem ainda não está pronto vai reencarnar no mundo de dualidade. Obviamente. O Criador não abandona ninguém. O Criador dá oportunidades. O Criador cuida das suas crias, da sua criação. Porque tudo que cria, cada um cria, é coisa dele. Se eu crio algo, é meu. Eu tenho a patente registrada, eu tenho o direito da minha criação. Porque fui eu que criei, né? Assim é em tudo. Nós temos alguns exemplos, né, bíblicos. A Bíblia foi muito distorcida, a gente sabe disso. Porque está na Bíblia. Mas quem escreveu a Bíblia? A Bíblia foi escrita por humanos e depois foi modificada de acordo com os interesses. Mas tem muitas verdades também, assim como tem muitas mentiras. Tem algumas passagens que são fantásticas, que eles se esqueceram, acho, de mudar, né? Porque eles achavam que as pessoas não iam entender nunca. Então eu vejo uma passagem que eu às vezes me lembro, faço uma comparação com os dias de hoje. Os mercadores do templo, né? Tem lá na Bíblia, quem lê Bíblia sabe, né? Quem são os mercadores do templo? Quem eram os mercadores do templo na época do Cristo? Tá lá, né? Cristo expulsou os mercadores do templo, os vendilhões. Nós vemos hoje exatamente o que essa parábola quer dizer. Há uns anos atrás, 20, 30 anos atrás, eu até pensava, poxa,
Os caras estavam lá dentro da igreja vendendo produtos, como se fosse um camelódromo, vamos supor assim, né? Um barzinho, qualquer coisa. É uma coisa estranha. Na igreja não se faz isso, na igreja você ia lá para rezar, né? Enfim, mas não é isso. Os mercadores do templo não era nenhum vendedor de bugiganga. É aqueles que se utilizam da mercantilização da fé, da consciência. Os enganadores. Se o templo, o que é um templo? Um templo é um lugar sagrado. Vamos dizer assim, né? Todo mundo entende. Então aqueles que se interferem nesses templos, no sagrado de cada um, são aqueles que tentam te convencer de que ele está certo e você está errado, que você tem que fazer como ele quer, porque essa é a única verdade. Então ele está mercantilizando uma verdade que não é verdade, um engano, uma mentira. É um mercador, um vendilhão. Vende uma ilusão para tirar vantagem, para tirar proveito em causa própria. Nós vemos isso hoje. Mais do que nunca, porque agora nós vemos a verdade. Antes a gente não via. Hoje nós entendemos as entrelinhas. Você vai assistir qualquer programa de televisão, lá no meio da programação ele mete uma mensagem criptografada, uma mensagenzinha que você vai pegar sem perceber. É muita esperteza das sombras, mas eu sempre digo que eles acham que são espertos. Eles são ardilosos, na verdade, em preparar armadilhas. Mas eles vão cair na própria armadilha agora também, né? Nós vemos quanta coisa é vendida hoje para enganar as pessoas. É vendida sim, porque ninguém cria uma mentira sem receber algo em troca. Todo mundo é pago para disseminar uma mentira, uma desinformação. Eu já falei isso esses dias. A desinformação ela é muito bem paga. Porque a pessoa sabe que está fazendo uma coisa errada e se não é bem pago, então vai fazer para quê? É uma pessoa que vai roubar, que vai fazer um crime. Se não é para ganhar bem, ela não vai arriscar. Mas tem um preço. Todo mundo tem o seu preço. Quando alguém chega no preço, arremata o bolo, né? Então, hoje tem muitos vendilhões, mercadores do templo em todos os lugares. Em todos os lugares. Tudo para ter suas vantagens e depois comandar. O poder. Mercadoria vendida no templo, na parábola do Cristo. A mercadoria é o poder. Poder de persuasão. Persuadir para comandar. Né? Dizem que é dividir para comandar, sim. Dividir as opiniões enfraquece o adversário, mas persuadir também é mais fácil ainda, né? Enfim, todos nós temos poderes inatos, porque nós somos uma alma, né, muito elevada que veio aqui em forma de um fractal experienciar essa dualidade. Então não tem problema. Um dia todo mundo vai sair desse lodaçal, desse atoleiro, né? Todo mundo vai um dia subir, até os trevosos. Eles vão um dia voltar, a gente sabe disso, né? Isso o próprio Cristo nos disse tantas vezes em parábolas, né? Que o pastor não abandona nenhuma das suas ovelhas, que o filho sempre volta à casa do pai, mesmo aquele que se rebelou. Tem as histórias, inclusive, né? E nós estamos num tempo final e as consciências elas vieram cada vez mais prontas para começar a entender isso, porque nós fizemos o aprendizado. Então, nos últimos 200 anos, começaram a encarnar fractais de alma
preparadas com uma mediunidade mais avançada, a fim de conseguir receber mensagens e passar mensagens. Médium significa medianeiro entre os mundos, entre os planos, né? Ele traz, é um canal. Então, os médiums, eles começaram a vir há 200 anos para cá, cada vez mais. Hoje é a maioria. As crianças que nascem hoje são todos médiums, né? Mas esses médiums que vieram antes, eles não eram um número tão grande, embora o número aumentou cada vez, eles foram muito atacados pelos escuros. Por quê? Porque o médium ele consegue entender mensagens das dimensões fora da Terra. Aí os escuros começaram a utilizar muitos médiums para passar mensagens enganosas. Principalmente ali em torno de 1980, 1990 para cá. Em 1996, vieram 500 milhões de espíritos trevosos, lá da região de Órion novamente, né? E de uma forma ou de outra eles andavam aqui pela Terra. Podia ser clones, podia ser holografias, podia ser inclusive entrantes. Eles utilizam corpos físicos, né? A gente já falou sobre entrantes, que tem entrantes do bem, tem entrantes do mal também. E para poder vampirizar esses médiums. Por isso que hoje nós vemos tantos médiums, famosos inclusive, compactuando com o mal. Porque o mal, quem sabe o que é o mal? Na verdade o mal nem existe, né? É um aprendizado. Mas coisas que não são lícitas, né? Você sabe avaliar o que é lícito e o que não é lícito. Aquele médium falou isso, então é certo. Será que é certo? Tem os bons médiums e tem os maus médiums. Porque o médium ele obedece a algo fora dele, porque ele recebe a informação. Então o médium, quando recebe uma informação, ele sabe que é uma informação que veio de um outro espírito, por exemplo, ou de um outro plano. Só que se ele está sendo enganado, ele pega um gato por lebre, né? E aí ele se engana e engana os outros. Isso é muito perigoso também, porque o invigilante, né? O invigilante é bem presa fácil da ardilosidade das trevas. Eu até, agora casualmente, de manhã cedo, abri a minha página no Facebook, aí tem lá, suas lembranças no Facebook. Eu nunca vejo porque são coisas velhas. Aí tem uma lembrança lá, o dia 20 de agosto de 2013, que eu escrevi. Na verdade, naquela época eu ainda estava treinando as canalizações, e então eu colocava algumas mensagenzinhas curtas, assim, para ir treinando, né? Às vezes ninguém nem curtia, né? Não tinha nenhuma curtida, porque era coisa simples demais para a época, né? Mas veja bem, a canalização do dia 20, isso não é canalização, eu copiei. Isso não é canalização, deixar bem claro. Hoje são canalizadas as mensagens. Na época eu tinha que pegar informações, porque eu estava treinando, eu também tinha que ter confiança, eu não tinha essa confiança que eu tenho hoje de canalizar, né? Eu sempre tinha aquele medo de, é coisa da mente, então tinha que treinar muito, né? Um treino de longos anos. Como eu gostava de me informar e buscar informações, eu tinha muitos livros, centenas de livros, né? Eu li todos os livros que me interessaram na vida, né? E tinha um livro chamado o título do livro é Nos Domínios da Mediunidade. Acho que até, se não me engano, é do Chico Xavier, psicografado por André Luiz. Não tenho certeza. Mas o livro eu tenho, ele inclusive está no meu arquivo, né? Nos Domínios da Mediunidade. Eu coloquei um trechinho do livro, até citei a fonte, né? Por isso que está aqui. Então diz assim o texto: o médium digno da missão do auxílio
não é um animal subjugado à canga, mas sim um irmão da humanidade e um aspirante à sabedoria. Deve estudar e trabalhar por amor. É por isso que muitos começam a jornada e recuam. Iniciam-se com entusiasmo na obra do bem. Entretanto, em muitas circunstâncias, dão ouvidos a elementos corruptores que os visitam pelas brechas da invigilância. E assim, tropeçam e se estiram na cupidez, na preguiça, no personalismo destruidor ou na sexualidade delinquente, transformando-se em joguetes dos adversários da luz, que eles vampirizam as forças, aniquilando-lhes as melhores possibilidades. Isso é da experiência de todos os tempos e de todos os dias. Então, esse era o trechinho, do livro que eu coloquei. Ele exemplifica bem as atitudes, infelizmente, de muitos trabalhadores da luz que se perderam, que se perdem, por invigilância, por interesses. Porque os trevosos, eles se utilizam de uma tática impressionante. Eu sei porque eu tenho experiência própria, eu trabalho com espíritos há muito tempo. Hoje até acho que desistiram, Porque eles desistem fácil. Quando eles veem que não conseguem, eles vão atrás de outro. Mas eles sempre se passam por bons espíritos. Eu sou um mestre ascenso, eu sou sei o quê, eu vim em nome de Jesus, eu vim em nome de Astar Sharon, eu vim em nome de Arcanjo Miguel, de Kuan Yin. Eles são muito ardilosos. Daí você é invigilante e você vai passar a mensagem que ele passa. E eu sempre digo, a mentira ela não é explícita, ela é camuflada. Eles colocam assim algumas verdades que você já sabe, porque eles te conhecem muito bem. Os espíritos das trevas conhecem todos os médiuns de frente para trás, de trás para frente e até pelo avesso. Eles conhecem, eles sabem aonde chegar e como chegar. Então eles trazem algumas verdades que estão na tua consciência. Comece com aquela verdade e quando você se convence que é verdade, você engole a mentira sem perceber. E vai passar adiante como verdade. Essa é a tática. Por isso o vigiai e orai, Então, voltando ao tema do áudio de hoje, quem tem medo do Apocalipse? Será que você, depois desse áudio, vai ter medo do Apocalipse ainda? Sabendo que o Apocalipse é a revelação da verdade? A revelação, como diz a informação da própria palavra, Apocalipse, que vem do grego, revelar aquilo que estava oculto. Quem tem medo da verdade, quem tem medo da revelação, são aqueles que se comprazem na mentira. Se você não se compraz na mentira, você não tem medo do Apocalipse. Agora, se você se compraz na mentira, no interesse, que a gente vê muito isso hoje, não são só as pessoas que têm poderes, as pessoas que são manipuladas e têm interesse nesses poderes. Eu vou ganhar lá um salário melhor, vou ganhar lá um dinheirinho aqui e ali, então você vende. Aí entram os vendilhões. Os mercadores do tempo virou um comércio. A consciência das pessoas está virando um comércio. Nós estamos vendo e vamos ver ainda mais um tempo, não só no Brasil, no mundo inteiro, as pessoas se vender por interesses. O meu interesse está acima de tudo. O meu interesse está acima do interesse da coletividade, da pátria, do país. Ora bolas. Se eu fizer isso, é certo que eu não vou ascensionar. A ascensão da alma só acontece quando essa alma estiver realmente pronta.
tiver realmente aprendido todas as lições, inclusive as lições da moralidade e da ética. Aquilo que não é moral, que não é ético, aquilo que é interesse, a competitividade. Competir em detrimento dos outros, em prejuízo dos outros, isso não é quinta dimensão. A nova Terra, que não é mais provas e expiações, é o mundo de regeneração, é o mundo de quinta dimensão, que vai ter, já foi falado aqui, faixas de quinta, sexta, sétima, oitava e nona. São 5 faixas dimensionais na nova Terra. Quando você atingir todas as faixas, você compreender todas as faixas, a alma vai ascensionar para um outro mundo ainda acima, que é a da 10ª dimensão acima. E assim vai. É a volta para a casa da alma. Mas, enfim, quem ainda está na competição, não está na cooperação, quem pensa em si, não pensa no todo, não vai fazer parte da nova Terra. Eu diria, é um momento crucial, porque estamos nesse apocalipse, sim, mas as revelações vão trazer tudo isso. Você está pronto? Isso é correto? Isso é sério? Isso é coisa voltada ao bem? Ou é um mercador do templo, como aqueles que foram expulsos pelo próprio Cristo? Então você escolhe o lado, como se diz, porque são 2 caminhos agora, né? O joio e o trigo, como disse o Cristo na sua parábola, mas tem muitas formas de interpretar isso também. Você vai escolher o seu lugar na arquibancada da vida, ou na nova Terra, ou num outro planeta inferior. O tempo urge, não há mais outro tempo. Esta é a última encarnação na dualidade neste planeta, e você tem a chance. A escolha é sua. Ninguém vai vir para te salvar, ninguém vai vir para te convencer, ninguém vai poder fazer qualquer coisa que você não queira, porque é você que decide. Depois não tem mais o que dizer, nem se arrepender ou não, ou comemorar, porque você fez as escolhas. Esta é a grande vantagem que nós temos. Ninguém muda ninguém, ninguém obriga ninguém. Você vai se você quer, você faz se você quer, você decide aquilo que você quiser. Não adianta culpar algo ou alguém, não adianta dizer que foi enganado, não adianta dizer que os arcontes te obrigaram a reencarnar, que isso e aquilo. Isso não existe. Isso é balela. Você é livre porque sempre foi livre. Inclusive, você foi livre para escolher vir experienciar a vida na dualidade através de um fractal teu. Uma versão inferior da tua alma, porque você não é esse fractal. Você é uma alma elevada, com a origem na fonte como todas as outras. E mesmo que você leve 1 trilhão de anos para voltar, se você quiser, você pode levar esse tempo todo, não tem problema, a tua vontade será respeitada e você vai voltar quando quiser. Ninguém te obriga a nada. As trevas são ardilosas, elas te proporcionam as escolhas. É como aquela criança que não quer ir na padaria comprar o pão para o pai e para a mãe, e daí eles dizem, se você vai, eu depois te deixo jogar um joguinho, né? Sei lá, no videogame, ou pode sair com as amiguinhas, com os amiguinhos, então dá uma vantagem, né? As trevas sempre fazem troca, são os vendilhões, os mercadores do tempo, né? Eles negociam. A luz não negocia nada, a luz te oferece a oportunidade de aprender e você sair da escuridão por si só, né? É você que escolhe e é respeitada a tua vontade. Então tá, faço ainda a última vez a pergunta. Quem tem medo do Apocalipse? Eu posso dizer que antigamente essa palavra me apavorava também, né? Me dava um pouco de arrepio. Hoje eu estou ansioso para ver esse Apocalipse finalmente
surgir no horizonte, porque será a libertação, como disse o Cristo. Se o Apocalipse é a revelação daquilo que estava oculto, é a revelação da verdade, o Cristo, quando disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é isso que nós estamos esperando. E agora, então, eu vos deixo com um abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.